Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. O meu nome é Valdileme e eu estou aqui para a gente iniciar hoje um novo programa onde a gente vai tentar compreender as coisas importantes que ocorrerão no ano de 2026, né? Uma delas, como consequência, né, desses elementos que a gente vai estudar a partir de hoje, foi o que ocorreu no final de semana na Venezuela, né? Eu prometi que nós iríamos iniciar um processo de compreensão mais profunda vamos dizer assim, dos fatos que levaram aquele evento, e íamos colocar dentro de uma conjuntura de forma que a gente compreendesse, vamos dizer assim, o que realmente está por trás, né? Não é a história, não é olhar a bomba cair e viu, não, a bomba caiu e tal. O presidente foi raptado, não, existe um monte de coisa que precisa ser compreendida e que está por trás daquilo ali. É como eu digo, né, o nosso programa é para tentar desvendar, retirar a obnubilação para permitir que a gente compreenda a realidade como de fato ela é, né? Pois bem, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu já lhe convido para fazer a sua inscrição, marcar a sinetinha, né? Visitar outros elementos, outros vídeos, outros estudos, outras análises que a gente já temos publicado no nosso canal, e também dizer que você pode compartilhar e comentar, analisar a nossa análise, né? Dar a sua contribuição para mim também não morrer burro. Eu quero morrer menos burro a partir da manhã. Amanhã eu quero estar um pouco mais, vamos dizer, menos ignorante, quero dizer, do que estou agora, né? Obviamente que essa é, vamos dizer assim, a sensação, talvez o sentimento mais nobre que caminha, que acompanha o ser humano do nascimento à morte. Pois bem, feitas essas considerações, vamos lá. Eu fiz um certo comentário no nosso bate-papo anterior, de que a gente ia tentar compreender o que está por trás, de forma, no geral, daquele evento que ocorreu na sexta-feira, sábado, na madrugada do sábado, que foi aquela captura, o sequestro do presidente Maduro, e eu disse que aquilo ali tinha muita coisa por trás, e era um sinal de algo muito importante que estava acontecendo aos nossos olhos. Poucas pessoas, em vários momentos da história da humanidade, têm a oportunidade de viver momentos assim. Você imagina um dia você acordar, você dormir imaginando, ou crente, né, consciente, fazendo parte vamos dizer assim, da crença popular, de que o rei era um ente divino, era um sol, né? A sociedade era a sociedade feudal, que vivia num processo de semi-escravidão, e que os senhores feudais eram donos da razão, do seu direito, da razão, da sua vida e da sua honra. E no dia seguinte, num despertar qualquer, ocorre uma coisa que o rei simplesmente tem a cabeça decepada, quer dizer, a divindade deixou de ser divindade para ser um defunto sem cabeça. Não é? Então isso, de certa forma, eu digo culturalmente, chocou o povo daquela época. De que eu estou falando? Estou falando da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi um choque. Quando Napoleão perdeu seu império, para os franceses também foi um choque. Quando Alexandre da Macedônia morreu, muito novo, e aí aquelas hortes que ele conduziu durante suas conquistas, quebrou, dividiu o império que ele construiu,
de certa forma, também houve um choque, tanto para o colonizado quanto para os cidadãos imperiais. Quando o Império Romano caiu depois de 1000 anos, também essa coisa ocorre. Por que eu estou querendo dizer isso? Olha, nós vamos iniciar nossa conversa falando da seguinte forma. Nós, na atualidade, vivemos uma realidade em que o mundo, há 500 anos, é dominado por um processo, 5 séculos. Eu estou sendo raso, obviamente, né? Vocês devem saber que, por exemplo, o Império Romano, são impérios de 2000 anos, 500 anos, 1000 anos, o Império Macedônio, o Império Persa, o Império Babilônico, são todos impérios que ficavam ali na entre-safra, entre o Oriente e o Ocidente, né, na Antiguidade, na Idade Média e etc. E tal. Eles se substituíram por um fenômeno muito interessante. Qual era esse fenômeno? O fenômeno da batalha. Um império substituía o outro, fazendo a sua queda, construindo a sua queda. E a queda dos impérios, ela se dá, na maioria das vezes, porque apodrece por dentro, não é? O Império de 1000 anos romano, ele entrou numa decadência moral. A decadência moral corrompeu as lideranças, corrompeu as forças, corrompeu a moeda, corrompeu todos os elementos que são importantes para se realizar um império. E esses elementos corrompidos permitiram que os adversários derrubassem os seus muros. E assim os impérios caíram. Em outras oportunidades, que eu já cheguei a falar na nossa coisa, eu disse, olha, o século XX, nós tivemos nos últimos 500 anos impérios ocidentais dominando, diferentemente dos anteriores, dominando praticamente o conjunto da civilização humana. Por quê? Porque nós tivemos impérios ocidentais que não se contentaram só em ser império no mundo ocidental, como na antiguidade. Eles se tornaram impérios dominando o Oriente, indo adiante. O Império Português tinha colônia lá na China, né? O Império Português botou as patas na Índia e depois ficou o inglês, o britânico. Entendeu? Então, os impérios, no decorrer dos últimos 500 anos, eles não se contentaram com o lado da Terra que a gente chama de nosso mundo, nosso modelo de mundo, nossa visão de mundo greco-romana, ou seja, a visão de mundo ocidental. Os impérios não ficaram nos últimos 500 anos como impérios do Ocidente. Eles se deslocaram para além do Ocidente. Eles tomaram de conta do Oriente. Então, a China que a gente vê hoje, ela foi objeto vamos dizer assim, de disputas imperiais durante muitos anos. A China tem 6.000 anos, 7.000 anos de vida. É uma civilização já consolidada há muito tempo. Então, mas o que eu estou fazendo esse check-up geral para dizer o seguinte, quando nós chegamos no século XX, pela primeira vez um império morreu de forma diferente e outro que o substituiu também nasceu de forma totalmente diferente. De que é que eu estou falando? Ora, o Império Britânico, quando ele se tornou um império, vamos dizer assim, hegemônico, quando derrubou a Turquia na Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco-Otomano caiu na Primeira Guerra Mundial, para permitir que o Império Britânico se tornasse, naquele momento, a grande potência como império no Ocidente, o Império morreu numa queda, o Império Otomano foi derrotado numa guerra, né? Então, isso fez com que o Império Britânico, que já existia, de certa forma, nas falhas do Império Turco-Otomano, permitiu que o Império Britânico se instalasse de forma, na sua completude, e submetesse as colônias, os modelos, as riquezas aonde ela ia buscar e tal. Até ali, os impérios caíram com a espada. Existiu o processo da corrupção interna, intestinal, e uma queda na espada. Quando o Império Britânico foi substituído pelo atual modelo hegemônico, que é o Império Estadunidense, ele substituiu passando de pai para filho. Por quê? Porque Estados Unidos da América já era uma colônia britânica. E
ao fazer essa troca, ao dar essa troca numa situação de mãe para filho, o que aconteceu foi que, naquele momento, um império nasceu numa situação que nunca tinha ocorrido e o outro império morreu continuando o império. Ele não morreu, vamos dizer assim, de forma abrupta, uma derrota que permitisse ele simplesmente perder importância no mundo. Então ele continuou, e depois com o processo de implantação da OTAN pós-Segunda Guerra Mundial, você vê, o Reino Britânico é unha e carne do hegemônico estadunidense, né? Então eles estão juntos em todo lugar, né? Só não é mais agarrado do que a situação entre Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. Mas aí vamos lá. No momento em que o Império Britânico morre, está morrendo, eventos, Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, uma guerra provocada pelo próprio Império Britânico, porque a Segunda Guerra Mundial ela nasce da Primeira Guerra Mundial, é a Primeira Guerra Mundial que constrói o nazismo, é a Primeira Guerra Mundial que constrói o Hitler, é a Primeira Guerra Mundial que constrói tudo que a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial. E a razão de ser da Primeira Guerra era exatamente uma disputa, vamos dizer, comercial, industrial, econômica, entre o modelo britânico e o modelo alemão que estava surgindo naquela hora. Então, a guerra contra a Alemanha ela não se dá porque é uma guerra de vizinhos que são desafetos. Os desafetos dos vizinhos se dá porque os interesses econômicos do Reino Unido, do Império Britânico, eles estavam sendo ameaçados o Império Alemão, vamos dizer assim, pelo prussiano, pela reunificação alemã de von Bismarck, 1871. Pois bem, e o Império Turco Otomano, obviamente. Mas o que é importante entender é que quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, os americanos, os estadunidenses no caso, que é um país sem nome, né? Americanos somos todos nós, ele simplesmente socorreu a Europa, os seus aliados lá. E o processo de socorro, uma guerra que dizimou a Europa toda, o processo de socorro é o que vai levar, quando a guerra acaba, a uma importância, a um peso muito forte quando se senta nas mesas de negociação. Então, quando a guerra acabou, que o mundo foi dividido entre o lado oriental de Berlim, para lá, o Império Soviético, e o lado de cá, com o Império Ocidental, agregado, vamos dizer, o Império Britânico e o estadunidense, a influência americana já estava implantada na Europa. E isso é importante, tudo isso foi uma introdução para você entender o seguinte, é importante para saber como é que um evento que vai a partir de agora, que é o objeto do nosso estudo, que foi um encontro, um acordo, né, famoso chamado de Acordo de Bretton Woods, um lugarzinho na cidadezinha de New Hampshire, nos Estados Unidos da América, aonde 44 nações, não tinha terminado a guerra, mas a guerra já estava nos últimos suspiros, era o ano de 1944. E aí se reuniram 44 nações, a maioria Europa, aqueles países aliados dos Estados Unidos na Europa, os Estados Unidos, e o encontro era exatamente em Bretton Woods, a Austrália, então, um leque de nações. Então, 44 nações entraram inicialmente nesse acordo. E aí fizeram uma coisa que se chamou Acordo de Bretton Woods. O que faz o Acordo de Bretton Woods? O Acordo de Bretton Woods é um acordo econômico, comercial, financeiro, é um conglomerado da seara, das amarrações financeiras do mundo, para permitir uma coisa, a criação de uma coisa que a partir de agora virou nosso objeto de estudo. O que é? Olha só, até Bretton Woods, o mundo comerciava com um lastro em ouro. O mundo tinha o ouro puro e simples como, vamos dizer assim, como suporte, como garantidor das operações comerciais no mundo. E aí, naquele momento, com a guerra acabando,
tudo precisando ser feito, e os americanos, os estadunidenses, com um peso muito grande na economia do mundo, o que ele resolveu fazer? Ele apresentou uma ideia interessante e nesse encontro criaram FMI, Banco Mundial e Banco de Reconstrução e Desenvolvimento. A respeito do FMI, eu só vou lembrar uma coisa. Em 1961, Ernesto Guevara de Lacerda, numa Assembleia Geral da ONU, falando em nome do povo cubano, ele chegou a dizer, o FMI, nessas palavras, o FMI é o cão de guarda do dólar americano. E o que é o dólar americano? E é nisso que a gente vai tocar agora. Por quê? Porque naquele encontro de Bretton Woods, depois de criar essas instituições que seriam o cão de guarda do sistema de, vamos dizer assim, do papel que o dólar ia ter no mercado mundial a partir dali, 1944, permitiu que um império se tornasse hegemônico no mundo, dominasse todo o processo do comércio, todo o processo da financeirização do mundo nas mãos de um único país. Porque antes, com o ouro, o lastro, tudo, a troca, vamos dizer, o escambo, funcionava como uma coisa que não estava, vamos dizer assim, ligada à obediência de nenhum país. Até ali não, né? Com o Império Britânico, com tudo. Mas com o império que estava se construindo americano, ele começou exatamente com esse processo. Então, quando acabou a guerra, a Europa destruída, precisava reconstruir a Europa. O modelo americano, que era um modelo que, a partir dali, passou a ganhar muito dinheiro fazendo guerra, só fazendo arma e vendendo arma para os dois lados que brigavam, em todas as guerras do mundo. A partir dali, nunca nenhuma guerra deixou de ter participação americana, no sentido de vender armas, se aproveitar dos eventos, vamos dizer assim, de conflitos, né? Então, o americano, a economia americana, ela ganha vendendo arma para um e vendendo arma para o outro. Quanto mais os dois se destruírem e estragarem as armas, vão precisar de mais arma, mais a indústria americana produzir. Então, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi uma espécie de exercício para esse modelo de economia americana. Porque o modelo de economia americana passou a desenvolver, a trabalhar única e exclusivamente uma máquina de guerra. A Segunda Guerra Mundial foi o show da mesa. Então, quando a Europa foi destruída, e depois de ter feito o encontro de Bretton Woods e definido que o ouro seria a moeda agarrada no comércio, a chamada moeda de negócios do mundo, todas as pessoas do mundo passariam a negociar com essa moeda. As outras moedas dos outros países teriam, na realidade, uma certa relação de câmbio fixo. Para garantir que esse dólar fosse a moeda do negócio do mundo, do mercado do mundo, o que faz o governo americano? O governo americano apresenta a seguinte ideia: nós garantimos o dólar em ouro. Então, vocês já ouviram falar disso, o chamado lastro em ouro, a 35, 32 dólares a onça. Então, essa moeda passou a ser a moeda do mundo, todo mundo passou a comprar e a vender, fazendo as conversões do dólar. Ao fazer as conversões do dólar, quem controla isso, qualquer operação de negócio feita em qualquer lugar do mundo, passava sob o controle dos americanos, do império que estava construindo, estava nascendo como poder hegemônico. E ao passar pelas instituições financeiras de controle americano, e aí entrava a história, FMI, Banco Mundial e tudo, a moeda passou a ser todo mundo que contabilizava a sua economia, mexia com dólares. Todo mundo precisava construir reserva em dólares para fazer comércio no mundo. Para comprar o que precisava construir reservas em dólares. Se a relação comercial ficasse deficitária, a sua relação deficitária se dava em relação à economia americana. Para todos os países do mundo essa coisa acontecia indiscriminadamente.
quem entrou no processo, que saiu do escambo da Idade Média, se tivesse negociando no comércio normalmente, fizesse atividades negociais, internações, passava ao conhecimento e ao controle do sistema americano, por conta da moeda. Já os americanos, se precisassem comprar qualquer coisa do mundo, mais do que eles tinham para vender, ou seja, se eles criassem um processo de déficit, esse mecanismo permitiria isso aqui. Se eles criassem um processo de déficit em relação aos seus negócios com as outras nações, para eles só fazia imprimir papel, porque era o dólar. O dólar, ele imprimia papel e exporta a inflação para os outros países. Então, a relação de economia americana passou a ser um negócio estrondosamente lucrativo, um negócio do outro mundo. Esse é o tipo de negócio que ninguém fica pobre. Muito pelo contrário, fica muito rico e enricou. A economia passa a comprar o que quiser do mundo, e comprava. Os seus cidadãos passavam, aí você via a americano ia para Tailândia, para Suzilândia, para Chechênia, para Chovasca, em todo lugar do mundo, se você tivesse condição de passear, para onde você fosse, você achava americano. Não acha as outras nacionalidades. Para qualquer lugar do mundo. Eu me lembro quando estudante, menino, novo, assistia aqueles programas do Fantástico no Brasil, passava aqui, TV Globo, TV aberta, e que toda semana no Fantástico, na revista eletrônica, toda semana tinha um negócio que ia para o Guinness Book. Vocês devem lembrar disso, né? Tinha um negócio que ia para o Guinness Book, era um americano. Ele bateu o recorde de 300 dominó debaixo da piscina. Aí o cara botava assim, dominó, apertava num, aí saía derrubando em cadeia o dominó, subia, acendia a vela, descia no candelabro, ia na beira da piscina, despia a menina da beira da piscina, batia no cachorro, o cachorro latia, e ia o dominó derrubando. Aí tá lá, botou o nome dele, tá no Guinness Book. Vai pular de 400 metros num avião sem paraquedas. Todo final de semana os americanos estavam na maior farra do mundo. O resto do mundo trabalhando para eles ficar fazendo essas gracinhas. E aí ia para o livro do Guinness Book, né? Então, isso era uma prática. O que era isso? Muito dinheiro na mão dos americanos para fazer o que quiser. Quando tem inflação, eles simplesmente exportam a inflação deles para outro lugar do mundo. Quando as pessoas criam uma relação deficitária com o problema do dólar, o que acontece? Manda o FMI fazer aquelas receitas de vovó, né? Que a vovó dá e o menino cospe fora. Exatamente, as receitas de economia. Todo mundo passou por isso. O Brasil, no período Sarney, todas as economias dependentes, subdesenvolvidas, passaram por isso. Então, para entender esse processo da escravização, da colonização dos chamados tesouros nacionais em relação ao tesouro imperial, as transferências que se faziam, isso é ciência, isso é uma técnica da economia. Quem estuda economia sabe, existem verdadeiras teses, teorias sobre o processo vamos dizer assim, da cadeia no subdesenvolvimentista, né? A propósito, o próprio Fernando Henrique Cardoso tinha um trabalho disso, da tese dele, sobre subdesenvolvimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que essas riquezas nacionais eram transferidas, manipuladas, e a economia que dominava o conceito dólar simplesmente se sentia à vontade de fabricar papel na hora que quisesse, para um bem que não existe na economia. Por quê? Porque na economia você só tem um lastro, só existe um bem fundamentado como riqueza, vou dizer, um dinheiro impresso, contabilizado que seja, porque na contabilidade R$1 vira 1 milhão. O processo de contabilização leva R$1 virar 1 milhão de reais. É assim que funciona. E aí, para o caso da riqueza, a riqueza é construída assim. Você só fabrica o papel moeda se você tiver o bem produzido, uma mesa, uma cadeira, um produto eletrônico,
a escola e tal. Precisa aparecer um bem produzido para aquele papel que foi impresso ele ser a compra. E tem que existir esse processo de lastro. Pois bem, pois aí o americano disse, eu vou garantir em ouro, 35, 32 dólares a onça. E aí veio o sistema. Mas olha só, eu falei de uma anedota do herói francês da Segunda Guerra Mundial, que é o senhor Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, como presidente francês e seu ministro de finanças, era finanças, o Valéry Giscard d'Estaing, ainda me lembro dele como presidente da França, quando adolescente, jovenzinho e tal, década de 70. Então, o seu ministro de finanças, Giscard d'Estaing, produziu uma anedota, uma piada, uma pressão ao governo americano. O que é? Ele simplesmente resolveu se revoltar, se rebelar contra esse processo, justamente por causa dessa primazia que o dólar, que era uma moeda nacional americana, se mantinha em relação às outras moedas, e ele era um nacionalista, né? O francês, em geral, costuma ter essa coisa, o hino nacional francês é o mais bonito, a história da Revolução Francesa é a liberdade da humanidade, e etc, etc. Os direitos do homem aparecem no Estatuto da ONU, mas só vigiado e firmado a Declaração dos Direitos do Homem do século XVIII, na Revolução Francesa. Então, por esse espírito que o francês em geral tem, Charles de Gaulle resolveu questionar essa coisa. E aí botou a pique a história de Bretton Woods. Foi a primeira revolta, assim, por causa dessa primazia da moeda, que tinha naquele momento a confiança, a palavra do governo americano, que dava o ouro. Se você tivesse o dólar, se você tivesse 35 dólares e apresentasse no caixa americano, o caixa americano lhe dava aquilo em ouro. Era uma onça de ouro, ele lhe dava. Ele tinha o ouro para coisar. Só que ele começou a imprimir papel demais e nego desconfiou que não tinha mais no Fort Knox aquela quantidade de tablete de ouro para pagar o que ele estava imprimindo. O francês, né, o senhor Charles de Gaulle, resolveu duvidar e botar no navio $1 e mandar para os Estados Unidos buscar os tabletes de ouro dele para botar na França. Isso criou uma crise. Virou piada, na verdade. Então, isso foi nos idos de 63, 65, 66. Houve essa crise, né? Mas aí, o que ocorre? Quando houve essa crise, já tinha a ação americana atuado na reconstrução da Europa. O famoso, todos vocês sabem, o famoso plano Marshall, né? A chamada tese do keynesianismo, o Keynes, John Maynard Keynes, que era o economista britânico, prêmio Nobel, inclusive, que era essa coisa do papel da reconstrução que foi feito pelo New Deal de Franklin Delano Roosevelt lá em 1930, né, quando houve o crack da Bolsa de Nova York. Então, uma teoria que resolvesse, ao mesmo tempo, fazer o desenvolvimento, fazer os investimentos, o Estado atuar na economia, né, ou seja, se contrapondo às teses de Adam Smith, e produzir um chamado bem-estar social, porque tinha que inclusive se contrapor ao comunismo que estava no leste europeu. Então o medo do trabalhador na miséria, tudo destruído pela guerra, sem trabalho, sem escola, sem saúde, aquele trabalhador se tornar descontente com o processo do capitalismo e se converter para o lado do comunismo, que estava ali do lado. Então era uma forma do capital entregar os anéis para não dar o dedo. Aí foi-se para a tese, né, de John Maynard Keynes, que era a chamada tese do bem-estar social, que é aquela que o Estado deve participar em alguns momentos, pelo menos nas crises de recessão, na atuação, na atividade econômica, como se fosse um ente privado. Então isso teve fogo. Por conta disso, os Estados Unidos jogou muito dinheiro na Europa na reconstrução. Todo mundo ficou devedor dos americanos, dos estadunidenses, né? Isso em 1948. Quem não quis esse tipo de trabalho, quem não quis esse tipo de processo, aplicar esses dinheiro, investimento e acumular dívida com o Tesouro Americano, foi exatamente os soviéticos, né?
O leste europeu e soviético não deixaram fazer isso. Também pelos receios das influências, das distorções na chamada economia planificada que o modelo soviético implantou nos idos de 17 em diante, 23 em diante, né? As coletivizações, as ações de economia estatal. Mas isso não é importante. O que eu quero dizer é que naquele momento em que o Charles de Gaulle resolveu dar um pulo do gato, desafiar o modelo americano para entregar o ouro que ele tinha em dólar, então o que aconteceu? Naquele momento já tinha um mundo praticamente devedor dos americanos, né? Japão, os cambal foram reconstruir o Japão e etc. Todas essas economias ficaram dependentes. Já em países como o Brasil e América Latina, que não estavam no fulgor das batalhas, na guerra, aquela coisa toda, não sofreu esse tipo de destruição, mas dependia economicamente de um monte de coisa, porque a realidade da economia latino-americana, mas principalmente da brasileira, era uma espécie de economia que não tinha nem saído do processo do feudalismo, praticamente. Não é? Então, mas aí, olha só o que acontece. O dólar entra e tal. Quando chega em 66, 67, sofre essa crise. Os Estados Unidos, acostumados a fazer papel e o mundo inteiro entregar os bens para ele, começou a pinar a desconfiança. Por quê? Porque passaram a ter certeza que não tinha em Fort Knox a quantidade de ouro para entregar pela quantidade de papel de dólar que estava impresso no mundo. Os dólares que estavam impressos no mundo não tinham essa cobertura de ouro a 35 dólares a onça, de jeito nenhum. Então todo mundo ali ficou desconfiado. De repente ali foram lá e livraram, né? Deram um tchan no câmbio e na compensação, na igualdade que estavam pretendendo as 35 onças, os 35 dólares pela onça do ouro. O que faz o governo americano? O governo americano tinha se metido numa guerra, na sua primeira, vamos dizer assim, chamuscada da pós-império, que foi a Guerra do Vietnã. Então, Guerra do Vietnã precisava financiar o déficit americano. A coisa começou a ficar preta. O que faz o Nixon, que era o governo da hora? Richard Nixon, 1971, foi lá e diz: acabou Bretton Woods, foi pro pau Bretton Woods. Mas foi Bretton Woods pro pau em que sentido? Ele disse: nós não compramos mais 35 dólares a onça, não vendemos, não está mais nessas condições. Pronto. O ouro foi desgarrado, né? Como âncora do dólar. O ouro foi retirado como laço, como segurança, como a confiança do dólar. Não era ouro mais. Só que ele tinha uma economia que era uma economia forte, era a economia mais importante do mundo. E aí disse: o mercado, vocês sabem disso, o mercado funciona assim. Economia, o mercado funciona com um negócio chamado de confiança. Então, o que é confiança? Uma economia forte, né? Uma economia que está crescendo, que não está em recessão. E a outra coisa é poder para entregar o que quer. Tem que ter um histórico de confiabilidade. Essa coisa era dada ao americano, por quê? Porque tinham espalhado dinheiro por um monte de lugar nessas condições que eu estou falando, e tinham feito uma coisa que é aquela de a conta já está feita. Vai fazer o que agora? Não tinha o que fazer. Então, quando ele desgarrou o ouro, aí ele simplesmente disse: confia em mim que eu vou pagar. Segura que eu vou pagar a conta. Mas esse segura que eu vou pagar a conta era porque o secretário dele, secretário de Estado, seu Henry Kissinger, já estava iniciando um processo de negociação, e aqui é o ponto que vai iniciar o que acabou agora com a coisa da Venezuela. A razão por que a Venezuela e o Maduro foi sequestrado. Olha só. Quando chega em 1973, o mundo viveu aquela crise. Teve uma crise de energia. Crise de energia por conta da guerra no Oriente Médio, né? Houve uma situação de revide entre o Egito, os países árabes com Israel e tal. E aí
problema palestino, e aí os árabes resolveram peitar, vamos dizer assim, os apoiadores de Israel. Resolveram fazer a OPEP reduzir a produção de petróleo. O mundo todo, inclusive o Brasil, dependia dessa commodity para fazer qualquer coisa de desenvolvimento. E o Brasil vivia naquele momento uma coisa que era chamada de milagre brasileiro. A ditadura tinha implantado, tinha passado pela trevosa, né, a situação mais preta entre aspas, assim, né, no sentido de a situação mais americana, não é russa, que se pode imaginar na relação de direitos humanos, luta, resistência democrática, aquela coisa. Porque tinha em 68 apitado o AI-5, e aí, período do Médici, foi cacete no trabalhador, no estudante, no sonhador, no jovem e tudo mais, os problemas todos. E aí nós tivemos, inclusive, na nossa região, a situação da guerrilha do Araguaia. Pois bem, nesse ano, o Brasil vivia não tinha petróleo, não se sabia. O Brasil tinha, só que as pessoas que sabiam não queriam explorar o petróleo, porque não era nosso. Né? Então, o que ocorre? Vivia de importar o petróleo do Oriente Médio. Então, comprava dos países da OPEP. A OPEP baixou a produção e o petróleo subiu de preço, foi lá para o céu. Naquela hora ali, qual era a ideia do Kissinger? O Kissinger disse, rapaz, a mina de ouro está ali. Chamou a Arábia Saudita, propôs um acordo de defesa para a Arábia Saudita, que na realidade é um acordo de defesa da família real saudita. Né? Esse acordo praticamente enterrou o sonho da Palestina de ter a pátria, porque esse acordo foi uma traição da Arábia Saudita ao sonho palestino de ter uma pátria, e aí ele garantiu uma certa, vamos dizer, uma certa segurança para a família saudita, desde que ela fizesse um acordo que valeria, naquele caso, por 50 anos, que seria transformar a commodity do petróleo no lastro do dólar, para dizer para o mundo que nada mudou. Entenda que agora o ouro não é mais amarelo, mas é preto. Essa foi a história. E aí surgiu uma coisa, 1973. Qual é essa coisa que surgiu? Uma coisa que se chamou, no tratado e para o mundo, petrodólar, uma espécie de moeda sustentada, garimbada, vamos dizer assim, gabiritada no petróleo, na commodity do petróleo. E como é que isso se dá? Isso se dá da seguinte forma, todas as pessoas, e o mundo todo praticamente dependia da energia do Oriente Médio, e aí, como a Arábia Saudita era o país condutor da OPEP, a Arábia Saudita sempre foi o país mais importante do grupo de países exportadores de petróleo. Então, conquistar um acordo com a Arábia Saudita queria dizer conquistar um acordo que dobraria todos os exportadores de petróleo do Oriente Médio, ou que estavam dentro da OPEP. Então, o que é que o Richard Nixon fez? Ele puxou a Arábia Saudita para o lugar, fez o acordo, a Arábia Saudita levou o acordo, todo mundo praticamente embarcou no acordo, então, porque aí entrou Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, todos os países árabes produtores de petróleo passaram a viver com a moeda do petrodólar. Isso foi o show para o americano, nesses últimos 50 anos. Era garantindo para o mundo que podia confiar no dólar, e eles continuaram fazendo a moeda rodar. Papel era 3x4. E quem quiser que se lixasse em qualquer lugar do mundo, para viver com suas inflações, taxa de juro alto para manter os investimentos dentro, se não foge, todo o sistema. E aí a polícia, FMI, Banco Mundial, para dizer, puxa no cabelo do cachorro. Foi assim. Isso quer dizer o quê? Então surge aí a figura do petrodólar, e ele é a figura que sustenta o Império Americano. Agora vamos lá. Todos os impérios, isso são considerações gerais para qualquer império, todos os impérios, romano, macedônico, né, eles são impérios porque eles, por exemplo, eles têm uma força, precisam de uma força militar, precisam de uma força, vamos dizer, econômica, ou o processo vai ser, o império existe para construir a exploração econômica, e a força política. Observe que a guerra
é política com punhal. A guerra é a política com espada. Isso é a guerra. Isso quer dizer que quando um exército é poderoso, ele é simplesmente um instrumento de política. E ao dizer que um exército é poderoso no império, você quer dizer que a política do império é sustentada pelo... Tem força o império para sustentar a política que deseja, a que pretende e a que implanta. Então, observe só. A moeda, o comércio, todos eles buscam, e as pessoas negociam com os inimigos. Comprar e vender, quando você vende e compra, você compra e vende de inimigo, até inimigo em guerra. Recentemente, a gente viu isso na Europa. Mas o que ocorre com o caso do... vamos dizer assim, a economia imperial? É normal, é importante, se o império não tiver, vamos dizer assim, o controle, o fluxo financeiro que faz o controle de todas as trocas do conjunto do império, ele é um império muito frágil. Por quê? Porque é esse controle desse fluxo no mundo moderno que garante a supremacia imperial, a hegemonia imperial, enquanto isso existir. E isso costuma ser considerado devidas proporções, e isso é mais importante do que a própria força militar. Porque a força militar, ela pode ser substituída pela dominação cultural. Veja o Brasil não resiste a nada. O Brasil só tem entreguista. As escolas que preparam os exércitos no Brasil são só escolas para preparar analfabetos de qualquer coisa sobre conflitos. Eles não entendem nada disso. Não são preparados para defender aqui. Qualquer história nacional, você pode ser curioso. Um dia eu farei uma análise sobre isso. Mas a verdade é essa. Então, a Coca-Cola, para alguns momentos do Império, ela é mais importante do que botar um soldado com fuzil na porta da sua casa. É assim. Então, culturalmente, os povos se libertam. E culturalmente, os povos se escravizam, se deixam colonizar. Então, às vezes, é mais importante do que é. Percebe? Então, vamos lá. O que ocorreu? No decorrer dos anos 70, manteve-se com o petrodólar todo aquilo que vinha desde o... Embora tenha acabado, vamos dizer assim, tenha fracassado em 71, vamos dizer assim, o acordo primaz de Bretton Woods, na realidade, no fundo, as pessoas continuam até hoje falando dele por conta dessa figura da substituição do dólar, do petróleo como lastro do dólar, da moeda imperial. E aí, à medida que essa coisa foi acontecendo, a riqueza foi crescendo no império. Na matriz do império, a riqueza foi crescendo. E aí, nações que são colonizadas, e o caso da América Latina, por exemplo, que é um quintal, é o caso da Venezuela, que isso é importante dizer, passou a ser sangrada, né? A riqueza nacional, os tesouros nacionais passaram a ser praticamente transferidos. É uma outra forma de roubar. A Espanha desenvolveu um método de roubar, a Espanha, Portugal, um método de roubar o ouro das colônias aqui no continente americano, era pura e simplesmente roubar, como pirata, né? Igual fizeram agora com o navio de petróleo da Venezuela no Caribe. Então, a ação de pirata, ela desenvolveu isso. À medida que o modelo foi se tornando mais engenhoso, essa coisa é feita de forma sutil que ninguém percebe. Nem os nacionalistas, os economistas nacionalistas, desenvolvimentistas, que danam-se nas faculdades locais a desenvolver teses e além teses e tal, sobre um processo X de construção de riqueza, até eles são domados, são dopados. E o processo da interpretação fura. Não é? Então, o que ocorre? E aí as riquezas nacionais, os tesouros nacionais, eles são puxados como, no sentido figurado, eu gosto até de usar sempre, tem um livro de Eduardo Galeano, muito, Las Vienas Abiertas de Latinoamérica, todo grande revolucionário, curioso, da década de 70 para cá, todos leram, eu li, né?
todos conhecem, né? Las Vianas Abertas de Latinoamérica. Então, isso é do Eduardo Galeano. Isso quer dizer o quê? Os modelos de como transferir riqueza se tornaram engenhosamente, vamos dizer, manipuláveis, que os próprios colonizados ajudam vamos dizer assim, a tornar o modelo mais eficiente. Tem muitas coisas assim. E aí os caras aparecem com as teses mais esdrúxulas. Paulo Guedes, tem um monte, eu não quero citar, mas tem um monte de besta que fica aí para fazer esse tipo de firula. Né? BTG e outras coisas mais. Então, isso é eficiente. Observamos, eu estou querendo fechar aqui, nós vamos continuar no outro capítulo, e eu estou deixando aqui, no momento em que o Nixon faz o seu acordo do petrodólar com os produtores de petróleo do Oriente Médio, da OPEP, e a partir dali, o processo de fabricação de papel do dólar para sustentar o modelo de vida americana, as compras das commodities ou dos minerais, de tudo que precisa, de conhecimento, tecnologia, tudo que precisaram para mandar para o Vale do Silício, para o sistema financeiro de Wall Street, para a Bolsa de Nova York, para qualquer lugar. A riqueza que é construída na matriz é construída pautada, sentada nesse processo fictício de que pode imprimir do jeito que quiser, papel, e as pessoas vão comprar pelo valor que está lá dito. Olha, por que fizeram assim? Porque as pessoas que precisavam de energia, no caso o petróleo, só compravam energia elementar, é básico para o processo. Não existe ninguém vai se desenvolver sem energia. Por isso que essa é a coisa mais importante do mundo. E naquele momento, a energia que se tinha era o petróleo. Continua ainda sendo a mais importante. Né? Mas aí, para qualquer economia do mundo comprar energia, para ela se desenvolver, estaria atada a responsabilidade de negociar com dólares. E aí, precisava o Brasil espocar a pipoca de soja por raio que o parta. O presidente encheu o avião com picaretas de soja. Vamos vender pipoca de soja na Chibiúna, né? Na parafernália da parafuseta. Por quê, presidente? Nós precisamos ter uma reserva de dólares para comprar manjubas, balinha, poques, colinos, Coca-Cola, sei lá o quê, mas precisa para etc. E aí tinha que fazer isso. Hoje, eu já digo, hoje já não tem mais essa necessidade. Essas operações de estados, né, essas operações gerenciais, políticas de Estado para vender pipoca de soja é uma coisa totalmente dispensável. Mas as pessoas, é o que eu estou dizendo, elas são domadas a ajudar o processo de exploração. Aí elas ficam nisso. Quando não estudam nas faculdades de economia ou nas de sociologia da escola de Chicago, e tal, e etc. Aí contribui, né? Assume os papéis de gestão no Estado brasileiro e aí passa a fazer exatamente o que o Império precisa, porque ele está ali para fazer o papel de cadela, que é o que o russo chama lá na Europa de vassalos. Então acontecem essas coisas. Até mesmo quando já não precisa mais esse tipo de coisa, e eu vou explicar depois por que não precisa, as pessoas se comportam assim, tendo que dar declarações à Globo, escrever uma lauda no Valor Econômico, escutar o que diz The Economist, e aí ficar preocupado se aquele Economist não fala, não, ele diz até que não sabe falar inglês, que come com as mãos na mesa da rainha da Inglaterra, mas ali naquela casa lá da Folha não pode fazer, entendeu? E aí a colônia fica. Pois bem, eu estou dizendo que existe um modelo de vida americana que é sustentada pelo trabalho, pelo suor de todas as pessoas do outro lado, de outro lugar do mundo. Não de dentro do território americano, aonde a moeda dólar é a moeda local. Aonde as pessoas precisam produzir, vender, se matar, se escravizar.
e acumular merrecas em papel podre para ter direito a negociar a energia. Entendeu? E assim foi sucessivamente. No próximo, nós vamos continuar daqui. Beleza? Eu só gostaria de dizer a vocês o seguinte. Espero que não tenha sido muito chato. Esse tipo de debate ele é um pouco, para quem não gosta muito do debate, economia, essa coisa fica meio chata mesmo, né? Mas dentro da política, esse é um dos elementos mais importantes que existe. Então, analisar um fato político necessita que você domine também as razões de ser desse conhecimento humano. Né? Você precisa visitar não só conceitos, mas os fatos, né, que constituíram as ações que conduziram, que chegaram aonde a gente está querendo chegar, que é compreender o que está acontecendo agora. Eu vou só lhe adiantar o que está acontecendo. E por que fizeram aquilo com o Maduro. Sabe o que é? Morreu. O defunto se apresentou. Foi isso que aconteceu. Mas nós vamos ver posteriormente. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno bate-papo sobre esses fatos. Nós vamos continuar, eu disse, nós ficamos aqui com o Kissinger, depois do acordo com a Arábia Saudita, e agora nós vamos passear para outro, compreender o que aconteceu no mundo por causa dessa história. Vocês vão ver o tanto que a coisa é parecida com essa história do marido. Tanta coisa que já aconteceu igualzinha com o que está acontecendo com o Maduro agora. Beleza? Então nós vamos para o próximo episódio. Desse episódio, eu só gostaria de novo de convidar você para fazer a sua inscrição, fazer a sua... marcar a sinetinha para receber um aviso, fazer ir lá assistir os outros, e agora vai ser esse, né? Mas o que a gente vai fazer em seguida, e também distribuir e escrever seus comentários do que achar. Qualquer besteira que eu falei aqui agora também vocês podem chamar a atenção, porque nada, eu estou perdendo a memória, eu estou com um grave problema de saúde. Você, quem assiste meus programas já sabe. Estou só esperando meu momento sublime, e aí eu sou pego pela memória de vez em quando. E eu não coiso nada. Meu negócio é... Eu nunca escrevi nada na escola. Eu ia para a escola e via o professor dar aula. Foi assim 7 universidades. Via o professor dar aula, não anotava nada, voltava para casa. No dia de fazer a prova, eu relembrava tudo que a gente tinha discutido na sala e eu fazia minhas provas tranquilamente, tinha bons apontamentos, boas avaliações. Mas o problema que eu estou de saúde, um dos problemas, uma das consequências é prejudicar a cabeça que eu tinha quando jovem, quando era... E aí... Mas eu convido vocês que, se tiver alguma coisa que eu deixei podem também chamar a atenção. Mas continuamos daqui, tá? Lembrem, Nixon e Kissinger produziram um acordo com a família real saudita que botou o mundo e os palestinos no entreveiro. Beleza? Até lá. E fica de novo com o Double Pueblo, com uma outra canção. Beleza? Abração. Lara, lara, lariri, tiriri, papumbedirida. Lara, lara, tiriri, papumbedirida. Amar, amar, seria o despautério, duvidado cemitério em que te podes tornar. Amar, amar, do navegante incauto sobressai o sobressalto se escolhes te rebelar. Amar, amar, tal qual o mar envolto, assumindo ao desconforto, leva a uma titubear. Amar, amar, tem muralhas caindo, tem sentinelas dormindo, melhor me acostumar. Amar, amar, essa história é de tracoso, me atrevo a ser corajoso e boto o boi pra bombar. Mará, mará, se a saudade consome, deixo de ser super-homem, sem arroz de puxar. Mará,
dererê, paticum dererindá. Para, ticum dererê, ticum dererê, paticum dererindá. Amar seria o despautério, duvidado cemitério em que te podes tornar. Amar, tô navegando incauto, sobressaio, sobressalto, se escolhes te rebelar. Amar, tal qual o mar envolto, assolino ao desconforto, leva ao mato tubular. Amar, tem muralhas caindo, tem sentinelas dormindo, melhor me acostumar. Mara, se a história é de tramposo, me atrevo a ser corajoso, me boto boi pra bundar. Mara, se a saudade consome, deixo de ser super-homem, sem arroz de cuchá. Lara, patum dererê, patum dererindá. Lara,